Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Falo com vocês diretamente de Lima, Peru, onde o Botafogo vai enfrentar amanhã o Universitário pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Vou para Lima, ele é um pouco cansativo, né? São 5 horas de viagem, você fica ali um pouquinho apertado, mas a logística é muito melhor do que, por exemplo, para Barranquilla, para Quito. Quito realmente foi pesado. Hoje eu saí cedo do Galeão, e aí o que pesa mais é que você tem que acordar muito cedo, tem que acordar às 4 horas da manhã para estar lá no embarque às 5h30, 6 horas, mas vou direto, então assim, para quem vem torcer e conseguiu pegar esse voo, até que é tranquilo. Só não é mais tranquilo do que Assunção, Buenos Aires, Montevidéu, Santiago, mas comparado a outros lugares aí que eu tive que ir ultimamente, Cochabamba, Quito, né, Lima até que não é tão cansativo assim. Ó, e podem ficar tranquilos, meus amigos, não teve nenhuma surpresa no meu voo não, tá? Não aconteceu nada de extraordinário dessa vez, eu vim só com torcedores do Botafogo. Queria mandar um abraço para o Anderson Mota, que a gente conseguiu se encontrar ali e falar um pouquinho no embarque. O Anderson Mota está empolgado, está otimista, a gente pode realmente carimbar essa vaga antecipada para as oitavas de final, né? O resultado acabou sendo bom para o Botafogo, a vitória do Júnior contra a LDU em Quito, um resultado de certa forma surpreendente. Eu apostaria, se minha vida tivesse em risco, eu apostaria na LDU, mas eles perderam e agora vamos atrás dos nossos objetivos, né? E o objetivo principal é passar para a próxima fase. O empate não é tão ruim, mas aí a gente ia ter que jogar a vida contra os colombianos na última rodada, então é melhor garantir, né, que a gente não vai facilitar e vá voltar para o Rio de Janeiro com 3 pontos. Olha, nesse vídeo eu quero falar também sobre uma pesquisa que saiu, né, sobre o tamanho das torcidas. A torcida do Botafogo cresceu e a do Fluminense nem apareceu, apesar desses títulos recentes dos caras, né, a gente tá à frente deles, né, no quesito torcida. E eu acho impressionante o Botafogo, mesmo todos esses anos sem conquistar títulos, consegue manter e às vezes até crescer a torcida de uma pesquisa para outra. Vou colocar aqui os cenários. Rafa Barros, que é o tarado da matemática no GE, ele sempre fica analisando todos os cenários possíveis. Ele já me mandou uma mensagem no WhatsApp falando tudo que pode acontecer. Vou colocar aqui na tela. Antes disso, pessoal, deixa eu só pedir aqui para vocês, humildemente, deixarem o like. Pô, o YouTube assim entende que o conteúdo é legal e entrega para mais botafoguenses. Vou pedir também para vocês ativarem as notificações para saberem a hora que o setor visitante vai entrar aí na casa de vocês. Inscrevam-se, passamos dos 60.600. A meta nesse mês é passar pelo menos dos 61 mil. Para a gente chegar nos 60.700, a gente depende da ajuda de vocês, você aí que acompanha sempre. Confere se está inscrito e vamos ajudar o setor visitante a crescer cada vez mais. Para fechar, tem um plano de membros a partir de R$ 5. Vocês ajudam muito. É o que eu falo para vocês. Garanto que a maioria aí assiste mais o setor visitante que Netflix. Aí paga 50 conto na Netflix e o setor visitante dá R$ 5. Vocês estão de sacanagem comigo. Mas vamos lá. Vamos começar aqui a falar sobre o que realmente interessa. Deixa eu colocar na tela. Primeiro vou falar dos cenários e vou colocar aqui na tela a mensagem do Zap que o Rafa Barros me mandou. Olha aí, rapaz. O homem ontem, 10h14, mal acabou o jogo do Júnior contra a LDU, ele já veio mandar mensagem, falou o seguinte, ó, todos os cenários. Vitória por 3 ou mais gols. Isso amanhã, né, o Botafogo e o Universitário. Se o Botafogo vencer por 3 ou mais gols, classificado, e basta apenas empatar para ser o primeiro nesse grupo D do campeonato da Libertadores, da Copa Libertadores. Se o Botafogo vencer por 1 ou 2 gols, classificado e precisa vencer para ser o primeiro. Empate, precisa vencer para se classificar e necessariamente ser primeiro. Empate, classificado com outro empate desde que o Universitário não vença a LDU, seria segundo lugar. Derrota, precisa vencer o Júnior
e torcer por derrota ou empate do Universitário contra a LDU. Derrota. Caso o Universitário vença a LDU, precisa vencer o Júnior por quantos gols forem necessários para ultrapassar o próprio Júnior no saldo. Nesse momento está 0 do Botafogo contra 2 do Júnior. Lembrando que cada gol no confronto direto conta por 2. Caso empate com o Universitário, também passa com derrota no último jogo, desde que a LDU e o Universitário termine empatado ou que a LDU vença por poucos gols, sem ultrapassar o Botafogo no saldo. Então, esse é o cenário do Botafogo, pensando em classificação para a próxima fase. E essa classificação é o que eu venho falando para vocês. Ela é muito importante porque ela vai definir o segundo semestre do Botafogo. Contratações, saídas de jogadores, isso vai estar muito ligado aos próximos resultados, tanto o Universitário quanto o Júnior. Espero que a gente já mate isso contra o Universitário, mas pensando em continuar com os melhores jogadores e trazer bons jogadores, tem que trazer um bom zagueiro, tem que trazer um meia, se quiser trazer um ponto, se quiser trazer um lateral, enfim, aí depois é com o John Textor, né? E com a administração do clube, departamento de futebol, o Arthur Jorge, que vai ter também condição de dar pitacos sobre contratações, ele que não participou da montagem desse elenco, mas isso vai ser muito importante, né, para o futuro do Botafogo, a classificação para a próxima fase. O GE trouxe uma matéria aqui, né, falando do Universitário, que a gente sabe que vai ser um adversário complicado, principalmente jogando em casa com a força da torcida. É um estádio gigantesco que provavelmente não vai estar lotado, mas mesmo assim já foram vendidos 40 mil ingressos. O Universitário que chega embalado depois de vencer o Sporting Cristal de Anderson Moreira na última rodada do Campeonato Peruano. Ganhou de 4-1 e agora está na frente, né? Passaram o Sporting Cristal e está na frente agora, na liderança, 2 pontos à frente do segundo colocado, que é o time do Anderson. Vamos ler aqui o que o jornalista, né, falou sobre o momento do Universitário, o Jean-Pierre Maravilha, do jornal É o Comércio, falando aqui, ó, a U, como é chamado, né? U, que é o Universitário, está no melhor momento, embora pareça que está fisicamente derrotado. Gostei dessa parte. Fisicamente derrotado é bom, porque o momento físico do Botafogo também não é dos melhores, né? Muitos jogadores desgastados e, por exemplo, a gente tem um dos mais importantes, um dos principais jogadores voltando de lesão, que é o Eduardo, também não deve estar 100%. Ele falando aqui, ó, mesmo com esse problema, está mostrando força e praticamente depois de vencer o Cristal, já venceu o torneio Apertura, faltando 2 rodadas. Deve ter uns joguinhos fáceis, né? Depende apenas de si para o primeiro título do ano e sonhar com o bicampeonato no centenário. O estádio tem capacidade para 80 mil pessoas, o horário é horroroso aqui no Peru, 17 horas, né? Mas como eu falei, 40 mil ingressos vendidos para os torcedores cremas. Porque a camisa dos caras assim tem um tom meio creme, né? Mais até do que essa do Botafogo, esse off-white que eu aprendi recentemente, né? O Universitário tem um tom ali com uma camisa muito bonita que, porra, eu vou depois ter que sair aqui em Lima para ver se eu consigo comprar. Acho que hoje eu não vou ter tempo, amanhã menos ainda por causa do jogo, mas de repente na sexta-feira, que eu ainda vou passar o dia inteiro aqui, sábado eu vou para São Paulo, eu acho que eu vou correr atrás aí para comprar uma camisa muito bonita se o Botafogo ganhar, né? Se bem que mesmo, enfim, qualquer cenário eu compro, que é uma lembrança. É que nem quando, né, os times vão jogar contra, né, sei lá, fora do país, ou qualquer campeonato e tal, um entrega a flâmula pro outro. É uma lembrança que você acaba ficando de um momento legal, né? Que é sempre maneiro acompanhar o Botafogo nesses jogos fora de casa. Mas olha só, o retrospecto, aqui o GE falando aqui, pegar o Universitário aqui não é fácil. Não é fácil. Em 2024 eles estão invictos como mandantes, 9 partidas são 8 vitórias e um empate. Esse empate foi contra o Júnior Barranquilla 1-1 na Libertadores. E a última derrota do Universitário tem 1 ano, foi para o Corinthians, 2-1 na Sul-Americana de 2023. Um resultado aqui que o GE coloca como mentiroso. E eu assino embaixo aqui, ó, Pedro Depp, porque eu assisti essa partida, estava secando o Corinthians e o Universitário mereceu o Universitário não, o Corinthians não mereceu, o Universitário merecia a vitória
sem sombra de dúvidas. E uma parada, no final do jogo a porrada comeu, né? Teve pressão, o Corinthians, a chegada do Corinthians aqui foi envolta de polêmica porque teve um caso de racismo no jogo. Opa, subiram balões aí, mas não é aniversário de ninguém não, fiz algum movimento aqui com a mão que subiram os balões. Mas teve um caso de racismo na Arena Itaquera, e aí um membro da comissão técnica do Universitário foi preso, e isso causou indignação. Olha só, vê se pode um troço desse, né? Causou indignação aqui no Peru contra o Corinthians, aí ameaçaram, a polícia falou que não tinha condições de levar o Corinthians, enfim, o negócio estava bem esquisito assim o clima, e no final a porradaria comeu, né? Jogo sul-americano, vocês sabem, infelizmente, como é que é. Vamos torcer, né, para o Botafogo não cair na pilha, né, para a gente ter também uma boa arbitragem nesse jogo. E aí acho que com a qualidade do nosso time, mesmo jogando num estádio com um ambiente bem hostil, eu acho que se a gente conseguir a melhor atuação possível, né, os nossos jogadores estiverem iluminados, como estiveram aí nas últimas partidas, a gente tem condições de sair com os 3 pontos e a classificação que já ia fazer com que a viagem para a Colômbia fosse bem mais tranquila e a gente ia chegar lá só para resolver quem que ia ficar na primeira colocação. Agora, vamos falar sobre torcida. A gente está falando aqui a torcida do Universitário, a maior torcida do Peru, e pipipi, papapá. Vamos falar de torcida no Brasil, porque saiu uma pesquisa hoje, agorinha, tem umas 2 horas, né, pesquisa Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco tem crescimento de torcida. Uma pesquisa que foi realizada pela CNN, Itatiaia e Equest, falando aqui, ó, os 4, né, esses 4 que eu citei, integram o top 5 das maiores torcidas do país, que conta ainda com o Corinthians, que apresentou queda no mesmo período. Então a torcida do Corinthians acabou caindo um pouquinho, a dos outros cresceu. Uma pesquisa, né, que tem margem de erro de 1,4 ponto, o nível de confiabilidade é de 95%. Vamos pegar aqui, ó, o levantamento de 2024, o Flamengo, a torcida que cresceu, está cada vez maior, 25% aumentou em relação ao Corinthians, a distância era de 6 pontos percentuais, agora passou para 8, o Corinthians tem 17, mas ainda é uma torcida gigantesca, o Palmeiras com 10, né, o Palmeiras aí se consolidando no top 3 com essas conquistas recentes, tem o São Paulo com 9, o Vasco com 5, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio com 4%, Inter e Santos com 3%, Bahia, Botafogo e Sport com 2%. Os times que estavam com menos de 2% nem apareceram nessa pesquisa, né, que foi divulgada nesta quarta-feira, 15 de maio, ou seja, Fluminense não apareceu, deve ter ali 1%, ou seja, nessa pesquisa o Botafogo tem mais torcida que o Fluminense. A verdade é assim que as torcidas do Botafogo e Fluminense, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho. Assim, reza a lenda que a do Fluminense é maior no Rio de Janeiro e a do Botafogo é maior pelo Brasil, né? A torcida do Botafogo é uma torcida que está bem espalhada aí pelo Brasil inteiro, né? E normalmente aparece maior do que a do Fluminense. Mas eu já vi pesquisas também que a do Fluminense é um pouquinho maior e tal, às vezes está igual. Mas se for pegar 10 pesquisas, em 7 a torcida do Botafogo é maior. E vamos lá, vamos colocar aí que sejam mais ou menos do mesmo tamanho. O Botafogo tem uma pequena vantagem. Eu acho isso impressionante, porque já são quase 30 anos sem ganhar absolutamente nada e a gente consegue, não sei como, né, manter os nossos torcedores, às vezes até aumentar o número de torcedores. E assim, são várias tragédias dentro de campo que a gente vai assistindo, vários anos com jogadores horrorosos, com poucos ídolos nesses últimos anos. A gente lembra do Dodô, do Louco Abreu, e mesmo assim, né, ganharam ali campeonatos estaduais, não teve nenhuma grande conquista para que a gente conseguisse formar uma geração de torcedores, como aconteceu em 95. Eu sou de 83, eu era um dos poucos botafoguenses da minha sala, até o título de 95. A partir de 95 tem um boom, começa a surgir botafoguense pra caramba, e a gente ainda não conseguiu, né, ter isso. Poderia ter acontecido no ano passado com o Tiquinho Soares, que tinha virado aí o ídolo da garotada. Se tivesse encaminhado esse título, conseguido, né, conquistar, levar o troféu, acho que a gente já conseguiria uma nova geração. Agora, a boa notícia é que a gente manteve os principais jogadores do ano passado, reforçamos o time, estamos jogando Libertadores, e acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir conquistar um título importante. Agora, imagina se o Botafogo consegue um momento aí, tipo Palmeiras
ou não precisa nem ser Palmeiras, Atlético Mineiro, numa década, né, em 10 anos você ganha Libertadores, 2 Copas do Brasil, Campeonato Brasileiro, o quanto de torcedor que a gente ia formar, né? Então, assim, é impressionante que mesmo ferrado, acabado, falido, o Botafogo, né, não perdeu torcedores, pelo contrário, né, até conseguiu alguns a mais. E vocês podem zoar aí seus amigos tricolores, mostrar a pesquisa aí, tá no site da CNN, tá no site do GE, né? A nossa torcida é maior. Se tá dizendo na pesquisa, beleza. Mas os torcedores do Fluminense tem algumas aí para mostrar também que o Fluminense aparece na frente. Agora, se for pegar desde que eu me entendo por gente, grande maioria, a torcida do Botafogo é maior. Afinal, são torcidas parelhas. E aí o pessoal vai falar assim: pô, e a torcida do Sport, a do Bahia são grandes, tão grandes assim? São, principalmente no estado, né? No estado da Bahia, no estado de Pernambuco, são torcidas bem grandes mesmo. Bom, rapaziada, quero que vocês deem a sua opinião aí sobre a torcida do Botafogo, sobre esses cenários, essa busca pela vaga antecipada. Vamos torcer demais amanhã no estádio. Já fecharam 3 ônibus de torcedores do Botafogo e vai sair mais um micro-ônibus. Então a expectativa é de uns 200 botafoguenses que ontem já saíram aqui pelas ruas de Lima, tocaram o terror no bom sentido na cidade, beberam todas, né? Hoje, mais tarde, eu volto para fazer uma live e o bom é que aqui tem 2 horas a menos. Então, se eu fizer uma live às 7, aí vai ser às 9, eu saio daqui às 8 e à noite ainda vai ser uma criança. Olha só que coisa maravilhosa. Mas é isso aí, pessoal. Hoje, como eu falei, o Joaquim não pôde estar presente, está fazendo outras coisas. Eu comecei esse vídeo aqui tarde, na hora que eu cheguei em Lima. Agora já vou partir para almoçar também. Quero pedir para vocês aí, mais uma vez, deixem um like, se inscrevam no canal, que é muito importante. Ative as notificações e quem puder, chega junto. Pô. Vocês assistem o Setor Visitante, vamos dar moral no plano de membros do canal, beleza? Tamo junto aí, rapaziada. Um grande abraço para vocês e até mais tarde, que hoje tem live.